Olá, hoje é segunda-feira, dia 26 de junho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente é sempre uma honra começar a semana com você aí de casa. Muito obrigado por nos acompanhar. Vamos junto aí essa semana toda. Hoje a gente vai conversar sobre o trabalho desenvolvido pelo SAMU aqui na nossa região e também sobre as comemorações do Dia do Enfermeiro. Você aí de casa pode participar do nosso programa aqui de um jeito muito simples. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de pergunta ou de tema, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98892-4905. Bom, vou apresentar agora os debatedores de hoje. Bom dia, Neuza. Tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, Zé Lu. Tudo bem lá no teatro? Graças a Deus, chegando ao final, Sinos de São João e Mamãe Me Acode termina dia 2 de julho. Então, quem ainda não foi, é a última chance. Isso. Porque depois a mamãe não vai acudir mais ninguém. De jeito nenhum. E a gente está precisando gritar pela mamãe, não está? Verdade. Mamãe Me Acode é a melhor coisa de hoje. Bom dia você que está em casa também. Toda segunda-feira a gente aqui para conversar um pouquinho. Isso dá um prazer enorme a gente. A gente estava falando aí, Mamãe Me Acode, né? Um pedido de socorro. É isso que a gente vai abordar o nosso programa de hoje, né? O assunto é o mesmo. É verdade. Bom, o nosso debatedor é Zé Luiz Ribeiro. Bom dia, Zé. Bom dia, amigo. Tudo final de semana bom. Nossa, foi ótimo. Muitas notícias boas. O presidente trouxe muita coisa na mala, né? Algumas coisas. Vou apresentar agora os convidados do nosso programa de hoje, um programa cheio de estreias, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu apresento aqui o Denis Arantes Carvalho, que é secretário executivo do SAMU. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Caio. Bom dia, José Luiz. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Neuza. Quero dizer da alegria, da satisfação de estar aqui hoje, sobretudo representando, né, o SAMU, o Cisdeste, com vocês aqui. É um prazer. E também o Alessandro Teixeira Moraes, coordenador do Núcleo de Educação Permanente do HPS. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia aos integrantes da mesa, é realmente um prazer estar aqui. Essa participação que já é esperada há muito tempo, porque são notícias importantes que a gente gostaria de dividir com vocês hoje. Obrigado, viu? Obrigado. Através do número 192, o Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, o SAMU, oferece um trabalho rápido e capacitado de socorro à população em qualquer local da cidade e de mais outras várias aí da região. Desde 2003, o SAMU vem reduzindo o número de mortes e sequelas aos pacientes que necessitam de atendimento rápido. A novidade agora é a segunda edição do Gibi da Turma do SAMUzinho. Bom, eu tenho aqui o meu exemplar, eu já li, eu achei muito interessante, porque é um jeito muito simples de apresentar o trabalho de vocês para as crianças e também interativo, porque tem as brincadeiras, tem música. Por que esse material foi pensado para atingir esse público específico, o público infantil? Nós temos hoje, Caio e telespectadores que estão nos assistindo, é um número muito grande de trotes, né? Infelizmente, um serviço tão nobre que tem como objetivo salvar vidas, né? Tem pessoas ainda que passam trote para nós. E 60% desses trotes são feitos por crianças, né? E aí, né, que entra o nosso trabalho do Cisdeste, do SAMU, através do Núcleo de Educação Permanente, né, o NEP, que visa capacitar os nossos profissionais e trabalhar de forma continuada, né? E aí nós desenvolvemos dentro do NEP uma revista, né, o SAMUzinho, de forma muito lúdica, para estar trabalhando aí junto com as crianças. E vem contando uma história, né? O SAMUzinho foi convidado a estar indo na escola, né? E aí explicando como chamar, quando chamar o SAMU. E aí tem o Pedrinho lá que falou que SAMU nada, né? Isso é para os fracos, né? E aí ele passa um trote, né, para o serviço 192. E ao sair da sala, da aula, né, ele de bicicleta sofre um acidente. E aí as pessoas que estavam passando chamam o 192, e aí, um pouco tempo depois, o SAMU chega, né, a ambulância chega, e ele é atendido, levado para o hospital, né, e aí ele passa, né, a ser um dos multiplicadores do SAMUzinho, do SAMU, do combate ao trote.
né? Muito legal. E a sorte desse Pedrinho aí, né, é que tinha uma outra ambulância que poderia fazer esse serviço a ele, porque imagina, ele mandou a ambulância lá para um outro lugar da cidade. Isso é importante. Se fosse Game of Thrones, a ambulância não chegava e ele ia para o céu para descobrir o que ele tinha feito na vida. Né? E é um dos problemas nossos, né? Ocupa a linha, né? Além de, às vezes as pessoas passam um trote tão bem feito, os profissionais nossos são capacitados até para identificar os trotes, mas às vezes ele é tão bem passado que é empenhado uma ambulância, né? E essa ambulância, uma vez empenhada, né, ela deixa de atender uma pessoa que realmente tem necessidade e precisa do atendimento. Esses trotes normalmente acontecem de telefone público, como é que é? Público, privado, assim, sim, tem. Porque aí já fica melhor, de você a gente desconfiar de chamada de telefone público feito por criança, né? A gente tem feito um trabalho aí junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, para tentar identificar, né, alguns números, e tem casos da gente até entrar em contato, né, e às vezes atende a mãe, o pai, e eles não sabem que os filhos estão passando trotes, né? E isso é crime, né? Gente, eu tinha vontade de conversar com vocês, porque eu tenho um medo da emergência. Eu acho que a gente fica tão despreparado para atender uma emergência, que eu acho que a gente precisa muito de vocês, muito mesmo. É um atendimento que é necessário e quando você tem esse problema em casa, você fica desorientado, você não sabe o que fazer. E aí que a nossa conversa vai esclarecer o que fazer, como fazer. No seu caso aqui, que a gente tem um medo de ir para no HPS, porque a HPS para a gente sempre foi um lugar assim tumultuado e de difícil acesso, de difícil atendimento. Agora você está conversando comigo em off aqui, me falando das modificações que já aconteceram, do trabalho que vocês estão fazendo. São notícias muito importantes que a gente tem que levar ao conhecimento das pessoas. Primeiro, para a pessoa ficar mais tranquila, saber que tem a quem chamar. E segundo, que se você for parar no HPS, você não tem medo de... Sim, né, vai sobreviver ao HPS. Vai. Com certeza, né? Vai sim. Esse é o intuito do HPS, inclusive. Né? Com certeza. Mas o trabalho de vocês, ele começa antes de vocês chegarem no local, né? Porque a pessoa liga, vocês já vão prestando um atendimento para a pessoa, se ela tiver uma urgência. Sim. Nós atendemos hoje a 94 municípios, né? Uma população de aproximadamente 1.600.000 pessoas, né? Com sede em Juiz de Fora. Então, né, as pessoas lá de Goianá, Coronel Pacheco, Caparaó, divisa com o Espírito Santo, ao ligar o 192, cai na central de regulação nossa aqui, é uma central única em Juiz de Fora. O auxiliar de regulação, ele cadastra né, essa ligação e transfere a ligação para o profissional médico. Né? Então, vai desde a telemedicina, uma orientação por telefone, até o atendimento. Então, os usuários vão conversar com o profissional médico. Só o médico ele tem autonomia, né, formação técnica para autorizar ou não, né, uma ambulância para estar atendendo, né. Então, às vezes as pessoas pensam, né, 94 municípios, né, Neuza? Então, isso me assusta mesmo. Como é que você faz para atender tanto município? Nós temos 25 bases descentralizadas, né, é um serviço regionalizado. Então, essas ambulâncias são descentralizadas nos 94 municípios para atender a população no menor tempo-resposta possível. E qual é esse tempo-resposta, em média? Olha, porque toda pessoa que tem alguém infartando, AVC, qualquer coisa, ela entra num processo de desespero e quer que o telefone faça milagres. E isso não é impossível. Que tempo mais ou menos, né, Zé? Por isso que a gente orienta sempre, né? É igual a gente quando vai num médico, né? Tem algumas perguntas, tem a anamnese. Então, o regulador, o profissional médico, ele vai fazer também algumas perguntas. Né? O que ela está sentindo, como que ela está, até para ver qual ambulância vai ser enviada. Né? Mas engraçado é que quando vocês fazem isso, a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, para de falar, gente, manda logo essa ambulância. Mas porque você tem a sensação de estar perdendo tempo, né? Mas dando explicações, mas a partir não é verdade, do atendimento, você já está sendo assistido pelo profissional médico. É isso que a pessoa às vezes não entende, né? Há casos, Neuza, Luiz e telespectadores, né, da gente salvar vidas pela telemedicina. Com certeza. Né? Crianças engasgadas, né? Que às vezes uma orientação para a mamãe que está em casa, né?
vira ela de bruços, dá um tapinha nas costas. Isso salva vidas. Nós temos muitos relatos, né, de vidas de crianças que foram salvas por essa orientação, né? Então, assim, nós temos 25 bases descentralizadas nesses 94 municípios, atender a população no menor tempo resposta possível, né? E aí é um serviço regionalizado, através da Política Nacional de Urgência e Emergência. Nós temos os parâmetros populacionais. Para cada 200 mil habitantes, nós temos uma unidade de suporte avançado. Nós temos 8 em toda a macro, né? Então, cada 200 mil, né, vezes 8, 1.600.000 pessoas. Né? O SAMU ele é municipal, estadual ou federal? Hoje o SAMU ele é tripartite, Neuza. Ele recebe recurso hoje dos municípios, dos 94 municípios, em torno de 25 centavos per capita. Isso está em torno de 14%. Recebe recursos também do governo do estado, em torno de 58%, e do governo federal. Então, o financiamento do SAMU regional, ele é tripartite, né? Por isso é o Cisdeste-SAMU, ele tem um CNPJ próprio, né? E os consorciados são os 94 municípios. E além de todas essas ambulâncias, né, que nós temos distribuídas, também tem os hospitais vocacionados para atender, né, a população, né? Cada região, por micro-região, né? Isso é o parâmetro populacional, e a USB, que é a Unidade de Suporte Básico, ela é composta por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem, e a Unidade de Suporte Avançada, um condutor socorrista, um enfermeiro e um médico. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o trabalho desenvolvido pelo SAMU de Juiz de Fora, o trabalho também dos enfermeiros aqui. A gente já volta, não sai daí não. A mesa de debates volta já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A gente está falando aí sobre o serviço de atendimento de urgência e emergência, né, o SAMU. Alessandro, eu queria saber como que o serviço que o SAMU oferece de atendimento rápido e imediato contribui para vocês lá na frente no hospital, no HPS. Sim, e aí assim, não só no HPS, mas todo ponto de atendimento que o SAMU leva, antes do paciente chegar na nossa instituição, o médico regulador nos avisa que ele está a caminho. Então, em qual situação? Para o paciente grave. Para o paciente não grave, não há necessidade desse contato, mas todo paciente grave, existe um contato médico-médico para que a nossa equipe, não só, né, do hospital HPS, mas qualquer hospital, qualquer unidade que esse paciente vai chegar, que a gente já começa a fazer todo um trabalho de preparação para o acolhimento, para que o acolhimento dessa ambulância, desse profissional, já seja feito da melhor maneira e da forma mais rápida, porque a nossa intenção é dar continuidade à estabilização já iniciada pelo SAMU e também a nossa liberação, nosso trabalho tem que ser feito em função de liberar essa ambulância rápida para que ela esteja disponível para o próximo atendimento. Né? Apesar de ter toda uma parametrização para o número de ambulâncias, a gente tem que entender que quanto mais rápido essa equipe estiver liberada, é mais um atendimento, é mais uma vítima, se for acidente, uma vida sendo salva fora da nossa instituição. Então, esse trabalho é um trabalho feito em parceria, e aí é o trabalho nosso, para que existam protocolos e esse trabalho seja muito em equipe com o serviço pré-hospitalar e o trabalho intra-hospitalar, porque essa dinâmica ela tem que ser feita de forma muito segura, porque muitas vezes o profissional da ambulância também está numa situação difícil, apesar de ser uma UTI, uma unidade de suporte básico, existem procedimentos que um médico só não dá conta de fazer, existem situações de catástrofes, de múltiplas vítimas, né? Falando em Juiz de Fora, nós temos BR cortando tudo quanto é lugar da cidade, né? Infelizmente, a gente pode ter um acidente de ônibus, que recentemente nós tivemos, com mais de 40 pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que pensar nessa dinâmica para agilizar esse atendimento. E quando acontece isso, vocês têm estrutura para receber tanta gente assim aqui no HPS? Como é que funciona isso? Falando um pouquinho, né? A gente está fazendo uma parceria com os NEPs da nossa cidade, nossa região. E NEP seria o quê? NEP é o Núcleo de Educação Permanente.
O objetivo do NEP é fazer trabalhos de treinamento em serviço. Então, você pensa lá desde da melhor maneira de funcionar, pegar a veia, a melhor maneira do paciente receber o respirador, ser entubado, a melhor maneira de receber uma compressão torácica, né, na parada cardíaca, para que o profissional tenha segurança no seu agir. O trabalho nosso vem se desenvolvendo para que ocorram parcerias entre os serviços. Então, a gente está ampliando agora, assim, não só no HPS, mas nos hospitais da nossa cidade e região, para que os protocolos, ou seja, a forma de atender as pessoas sejam iguais, da melhor maneira, da forma mais rápida, para que numa situação dessa de catástrofe, por exemplo, que o SAMU saiba para onde levar as vítimas e as pessoas, porque não adianta pensar que o HPS vai dar conta de atender 40 pessoas, e a gente precisa construir é como se fosse uma teia de aranha mesmo, e a rede uma rede hospitalar de Juiz de Fora recebe isso? Recebe. Se houver. Quando é emergência, todo mundo é obrigado a receber? Como é que é? Uma emergência, sim. E né? essa regulação é feita, né, pelo Central de Regulação do SAMU, e a gente precisa ter protocolos e treinamentos internos para que a gente consiga atender melhor as pessoas, no sentido de atendê-las mais rápido, para que ela também saia do hospital mais rápido. A questão do trote, ela impacta muito, né, nesse atendimento nosso do hospital, porque se a gente perde uma ambulância com trote, a gente vai ter que perder um atendimento a mais numa situação dessa. A gente não sabe a hora que vai ter uma catástrofe. E esse trabalho que vocês estão fazendo com a revista e tudo, como é que está sendo a repercussão dele dentro das escolas? Aí eu vou deixar para o Denis. A repercussão muito positiva, né? Além da revista, né? E já de antemão nós estamos lançando ela aqui, tá? Lançando a revista aqui, a nossa segunda edição. Isso. Né? Da revistinha. E essa musiquinha que a gente aprende a cantar? Aprende a cantar aqui ao vivo, né? Ao vivo. No final ao do vivo, programa, né? então, a gente vai ter uma palhinha do Denis. Então, sem dúvida alguma, é um trabalho que tem uma repercussão muito positiva, né? Nas escolas estão os maiores formadores. Essa é a primeira edição da revista que está aparecendo. Vocês trabalham com palestras, essas coisas para falar no assunto também? Trabalhamos. Como que a escola faz para receber vocês? É entrar em contato, né? Com o nosso NEP lá, né? No 3250-0353. Né? Então faz esse contato com o Núcleo de Educação Permanente e a gente faz um planejamento, né, para a gente poder atender aí a todas as escolas. 3250, mais o quê? 0353. Nesse telefone você solicita palestra também de vocês em instituições e tudo mais? Sim. Porque é importante conversar sobre o atendimento, a pessoa se conscientizar da importância, né, até do primeiro atendimento que ele mesmo pode dar. Sim. Você está falando, né, que se for bem atendido na hora que aconteceu o problema, a chance de sequela e tudo é muito menor, né? Sim, esse é o trabalho que a gente está tentando desenvolver, porque os profissionais também não saem da faculdade especialistas, né, em atendimento de urgência e emergência. A universidade, a faculdade não dá conta de treinar a gente em todos os aspectos e muito bem. E aí o trabalho que a gente está fazendo, nessa parceria do NEP, que agora do HPS estendendo, a gente conseguiu fechar parceria com o NEP do SAMU, do João Penido, a Universidade Federal de Fora está interessada, os hospitais da rede pública estão fazendo parceria, a gente fez parceria com o NEP do SAMU. O que a gente quer é que o paciente seja bem atendido antes mesmo dele receber a ligação do SAMU, ou seja, antes da ambulância do SAMU chegar. Existem protocolos que podem ser cumpridos para que quando a ambulância do SAMU chegue, ela chegue com o paciente mais estabilizado, porque falando de acidente, por exemplo, né, que o foco do HPS é realmente o acidente. Se tem uma criança caiu lá de um barranco, de uma árvore e quebrou o osso, se já se inicia um antibiótico nesse osso, né, dessa pessoa, o fratura exposta, se essa pessoa já recebe um antibiótico adequado, ele chega através do SAMU no nosso hospital para operar e o índice de infecção nesse osso é extremamente menor. E com isso a gente consegue dar alta para ele mais cedo. Então, esclarece para a gente, como é que é esse negócio do antibiótico aí? Vamos supor, meu filho caiu lá, eu
Eu não, mas aí é não, quando isso é o pessoal que já chega. Porque a gente está pensando em urgência e emergência, mas a gente tem que pensar numa rede de urgência e emergência. Quando a gente fala em rede de urgência e emergência, a gente também está colocando nessa rede a atenção primária. Certo. Então, as unidades de atenção primária, né, a gente tem que pensar nesses 94 municípios, elas também podem e devem iniciar a primeira estabilização das pessoas. Se eu estou com meu pai, um tio, né, um filho, que começa com uma dor no peito, que começa com fala diferente, se eu estou perto da unidade de saúde, ali tem um profissional, médico, enfermeiro, que pode prestar o primeiro atendimento. O que a gente está oferecendo é treinamento e criação de protocolos em conjunto para que esse médico, esse enfermeiro, já inicie um protocolo de atendimento, até mesmo para que, quando for ligar para a ambulância do SAMU, saiba passar quais parâmetros essa pessoa tem, para o médico do SAMU saber se manda uma unidade de suporte básico ou se manda uma unidade de suporte avançado. Esses dados são importantes até para o médico regulador do SAMU saber para onde mandar o paciente, ou seja, a gente precisa construir uma rede de atendimento para que a pessoa receba o melhor atendimento, mais rápido possível, da forma correta e também, um detalhe importante, quando você pensa em rede, para onde essa pessoa vai. Porque acontece muitas vezes, eu falei com a Neuza aqui mais cedo, a gente atendeu, por exemplo, um idoso que ele foi picado por uma jararaca, cascavel, na cidade dele, zona rural. Ele demorou mais de 6 horas para chegar no HPS, ele já chegou com sangramento gengival. Então, o veneno dessa cobra já estava circulante, ele não morreu, mas por pouco. E se a gente tem uma equipe bem treinada nessa região das 94 cidades, essa pessoa vai ser direcionada da melhor forma para o local onde a vida dele vai ser salva da melhor maneira. Isso não tem preço. Porque antigamente, lá, quando a gente era escoteiro, a gente recebia um treinamento assim, se a cobra picou, faz uma amarração, sim, etc. sim. E tal. Isso ainda existe ou não? Não, mudou alguns protocolos mudaram. Existe, só para entender a importância da criação e atuação do NEP e dessa parceria da rede, porque a gente está falando de uma rede de amigos. Né? A gente precisa ter diálogo entre esses profissionais. Eu preciso saber a sua dificuldade para eu saber como que eu te ajudo. E como o HPS é referência para trauma nessa macro-região, a gente precisa ajudar realmente os nossos parceiros e começar a falar como amigo. Quando eu trabalho em forma de protocolo, eu estou tentando dar segurança para o profissional que está atendendo aquela pessoa da melhor maneira para ele chegar bem para mim e eu consiga resolver rápido. Existe um estudo que fala que treinamentos importantes e inovadores, depois de 5 meses, ele se perde. Então, por exemplo, vamos falar de parada cardíaca. Se eu fizer um treinamento agora com a minha equipe e eu demorar mais de 5 a 6 meses para fazer um retreinamento, as pessoas vão esquecer as condutas. Então, esse treinamento ele tem que ser contínuo. Essa conversa, esse diálogo de treinamento, de saber o que o outro está precisando, o que eu preciso do outro para que essa rede funcione efetivamente, ela tem que ser contínua. E ela só é contínua através das parcerias que a gente está construindo. Engraçado que a gente imagina que o médico aprendeu, né, o enfermeiro aprendeu, acabou. Ele sabe pro resto da vida. Na verdade, ele vai esquecendo muita coisa também, né? Ele precisa ser reciclado sempre. Ele vai esquecer. E mesmo que ele saiba, a gente está tentando construir, né, e a gente está conseguindo isso com muito apoio. O apoio do SAMU é fundamental nisso. O apoio das instituições hospitalares, João Penido, né, dos hospitais como um todo. Esse apoio ele otimiza o resultado. Então, se o senhor perguntou assim, a Neuza perguntou, tem número de ambulância suficiente? O Denis comentou, tem. Só que, por exemplo, a gente fez um trabalho no HPS onde a ambulância demorava, em média, 40 minutos para ser liberada. A ambulância chegou ali na parte do HPS, começou o cronômetro. Depois de 40 minutos, ela ia embora. Com esse trabalho de parceria e de protocolos, hoje a gente consegue liberar a ambulância em 6 minutos. O que aconteceu? Por que ela demorava tanto? Ela demorava porque a gente não tinha parceria e protocolos bem instalados e treinados. Não, mas aquele negócio chegava ali e ficava pra gente aqui. A ambulância chegava, então assim, às vezes ela chegava no médico, o médico pedia um raio-x, a equipe do SAMU levava o paciente para fazer um raio-x, voltava, às vezes tinha que fazer uma ultrassom, tomografia, voltava, ou às vezes o médico atendia os pacientes que lá já estavam
e a gente tinha que ficar esperando. Agora, com o protocolo de Manchester, onde os enfermeiros da triagem utilizam o protocolo de Manchester, que é um protocolo de classificação de risco, onde sinais e sintomas falam para o enfermeiro. É aquele momento que a gente chega lá, tem o amarelo, atendimento, vermelho, que é o paciente... com uma inflamação no dedo, tem que esperar tanto tempo. É esse? Isso é importante, porque nem todo mundo tem que ir para o HPS. As pessoas precisam entender, o hospital é o último local que eu tenho que ir quando eu estou passando mal. O primeiro local que eu tenho que ir passando mal é o meu posto de saúde. Uma vez que eu vou no hospital, eu tenho que entender que nem sempre eu sou atendido imediatamente, porque o hospital, o paciente baleado, politraumatizado, infartado, tem que estar no hospital. O posto de saúde não dá conta. Por isso que tem a classificação de risco de protocolo de Manchester, onde ele delimita quem é mais grave, quem tem que passar na frente. Prioridades, né? E são as prioridades. E a gente conseguiu construir isso com muito treinamento, uma parceria onde, na triagem, utilizando os protocolos e as leis existentes, eu consigo liberar a ambulância imediatamente. Então ela chega, faz-se a ficha, o técnico de enfermagem passa para o enfermeiro da triagem, o enfermeiro assina a folha do SAMU, que está recebendo o paciente, e a ambulância está sendo liberada. Com isso, a gente diminuiu de 40 para 6 minutos a liberação da ambulância. São ambulâncias para salvar a vida aqui fora. E esse trabalho agora a gente quer estender para toda a cidade. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo no nosso programa de hoje e a mesa de debates já volta. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Denis, a gente fala desse trabalho que deve ser integrado, né? Sim. E, então ele precisa de muita gente envolvida. Sim. Quais são os parceiros de vocês? São vários parceiros que nós temos, né? Os prestadores, né? Os hospitais. E dois outros grandes parceiros que nós temos é o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros hoje, nós trabalhamos de forma integrada. Ele funciona hoje, ele trabalha ao ligar 192 em toda a micro-região de Juiz de Fora. Chega o outro também, né? Mas antes era assim, Neuza, hoje já não tanto, porque o que acontece? A pessoa ao deparar com algum acidente, ela liga 192, 193, 190, né? E com isso nós fizemos a integração do Corpo de Bombeiro, né, na central de regulação do SAMU. Então hoje ao ligar 192 ou 193, né, se ligou 192, o médico, né, ele vai verificar se o atendimento é para o SAMU, se o atendimento é para o Corpo de Bombeiros, ou se o atendimento ele é integrado, né? Teve recentemente em Bitipoca, né, uma moça caiu num penhasco e teve o atendimento de forma integrada do Corpo de Bombeiros e um outro grande parceiro nosso também, que é o Corpo AER da Polícia Militar, né, que disponibiliza para nós um helicóptero. Então foi feito esse atendimento de forma integrada, né, o SAMU, Corpo de Bombeiros, né, e o Corpo AER, e salvou a vida dessa moça, né? Nossa, de curiosidade, né? só. Muito, foi uma mega operação, uma parceria mesmo. Muito de curiosidade bom. Só, quantos atendimentos vocês fazem por mês, aproximadamente? Em torno, assim, nós temos por dia em torno de 1.200 ligações, né? E aí daí 36 mil ligações. E quantos trotes nessas ligações? Nós estamos aí em torno, nós estávamos com 16% de trotes. E hoje, com o trabalho, né, do SAMUzinho, o SAMU na Rua, que é um outro projeto que nós temos também, que vai até o município, né, num evento, numa praça, e de forma a divulgar para a população quando chamar, como chamar, e combater frequentemente esses trotes. Então, nós conseguimos diminuir com esses trabalhos do Núcleo de Educação Permanente os trotes que estavam em torno aí de 16% e hoje 9%. Né? Diminuiu de forma significativa, mas se a gente pensar, né, que uma pessoa, 1%, pode ser um de nossos entes queridos, então nós temos que tentar realmente zerar esses trotes. A gente fala SAMU quando você vê uma pessoa passando mal na rua. E aí, o tal do atendimento inicial que vai ajudar, o que você faz? É isso que a gente fala, Nilson. Como é que a gente vai identificar qual é o problema? Ninguém ali entende do assunto. É importante essa fala sua, até complementando um pouco da fala do Alessandro, né? Os profissionais nossos, eles estão preparados para atender tanto o profissional da área de saúde,
né? E aí, se o paciente, se ele estiver dentro, né, da rede hospitalar, dentro de um hospital, né, a gente prioriza que um profissional médico ligue para o nosso médico. Agora, se tiver em vias públicas, os nossos profissionais também estão preparados para atender as pessoas leigas, né, com algumas perguntas que eles vão fazendo. É a anamnese que faz no consultório, Neuza. Então, que você vai no ligar para consultório, vocês, daquele curioso que está ali ajudando, isso, né? Ligar para vocês, vai ser orientado a não exatamente, mexe nele, não mexe, né? Como é que ele está, né? Ele tá desacordado, ele não está. Então vai fazer algumas perguntas que vai direcionar tem um negócio através de colocar da a pessoa de telemedicina. lado, não sei o quê, né? Não tem uns Sim, procedimentos sim. assim que são Vai necessários? estar orientando, né, essa pessoa e até que chegue a ambulância nossa. E é por isso que é importante, né, ao ligar o 192, tentar passar para o nosso profissional. Quando acontece o atropelamento, que aqui em Juiz de Fora tem muito isso, né, no trânsito aí, quem a gente chama? Vocês ou chama o corpo 192, bombeiro? 192. E aí o que acontece? Se o profissional nosso, né, através dessa integração, Zé Luiz, se identificar que o atendimento é para o corpo de bombeiro, a gente transfere dentro de uma bancada para o corpo de bombeiro. Ou se identificar que o atendimento, né, porque tem atendimento que às vezes um acidente, a pessoa está encarcerada, e aí o corpo de bombeiro ele tem esse preparo, ele tem as ferramentas, né? Então, por isso o trabalho integrado, e aí vai uma equipe do SAMU e uma equipe do Corpo de Bombeiros. E nós estamos trabalhando em outra parceria também com o Corpo de Bombeiros, a tripulação mista da unidade de resgate do Corpo de Bombeiro, para a gente deixar mais também viaturas à disposição da população. A gente deve ter muito serviço com essa travessia de trem aqui, né? Porque todo dia tem um acidente, né? Tem. Ali chama Corpo Bombeiro. Não, depende também, né, da situação. 192, chama 192. Porque quando a gente liga para um 92, cai numa central onde o SAMU e o bombeiro estão no mesmo lugar. Vocês mesmo que espaço. vão decidir quem precisa ir lá. Há quanto tempo isso foi feito? Porque com essa tecnologia de comunicação e tudo, deve ter avançado muito, né? Quando você fala que passou de quanto tempo para 9 minutos? 40 para 6 minutos a liberação da ambulância. Essa integração aí é um avanço da muito comunicação, grande. né? Muito grande. E quanto tempo, então, vocês já estão com essa nova ou vocês estão inovando agora? Existia em Juiz de Fora o SAMU municipal. Né? Pois é, por isso que eu te perguntei, a quem que ele pertencia, eficiente, né? Era o SAMU municipal. Então, com a regionalização do SAMU regional, né, passou a ser um atendimento regionalizado. Né? Então, hoje nós temos as ambulâncias descentralizadas e aqui em Juiz de Fora também. Então, a partir de 2014, foi 8 de fevereiro de 2014, foi inaugurado o SAMU regional. 14. Então vem avançando muito, né, Alessandro? As parcerias, o atendimento, o tempo-resposta, né? Pra vocês terem uma ideia, o tempo-resposta nosso hoje em Juiz de Fora tem em média de 3 minutos. Né? Embora tenha aumentado, né, a região para vocês atenderem, eu acho que mas aumentou também. Foi uma boa. Foi ótimo, melhorou, né? Foi ótimo porque assim, em torno de 69% dos municípios de toda a macro-região sudeste de Minas Gerais está abaixo de 20 mil habitantes. Então, esses municípios eles não tinham o SAMU. É um serviço que o custo dele para você manter ele é muito alto. Né? É a manutenção de ambulâncias, são os profissionais, e funciona 24 horas por dia. Né? Ele é ininterrupto. Então, ao ligar 192, sempre vai ter os nossos profissionais para estar atendendo. E esse trabalho do HPS começou em março do ano passado, já com essa padronização de forma de atendimento de ambulâncias, não só o SAMU, porque lá nós atendemos SAMU, Conserra, bombeiro, né, todo o serviço pré-hospitalar, e esse trabalho de rede está se estendendo desde então. Há 2 semanas a gente apresentou o projeto na Conferência Municipal de Saúde e há 3 semanas na Superintendência Regional de Saúde, antiga GRS, onde também foi aprovado esse projeto que a gente está oferecendo. Agora, vocês estão fazendo esse trabalho, por exemplo, com os meninos na escola e tudo, é um trabalho de prevenção. Né? E a prevenção hoje é uma coisa altamente necessária. Não é? Da preocupação, estava falando a linha do trem, atravessar na hora que o trem está vindo achando que vai dar, não dá, né? Quer dizer,
Como é que é esse processo de conscientização para o público em geral? Vocês têm algum canal que isso faça ou vocês ainda estão elaborando? Porque isso aqui já é um avanço imenso. Porque você pega as crianças, elas vão em frente, né? Tem dois, assim, o Denis vai comentar um pouco do Sisdeste. Do lado da prefeitura, nós estamos estruturando a nossa rede de urgência e emergência. E uma vez estruturada essa rede e a comunicação ela começa a ser baseada em protocolo e com mais eficiência, e aí a gente começa a medir essa eficiência, cria indicador para ver essa qualidade, né? A gente precisa mensurar se o nosso serviço está funcionando bem. A gente vai estar começando a fazer a parceria com o nível secundário, então com a equipe do PAN Marechal, com a equipe do DESAT, com a equipe de saúde da mulher, saúde da criança e, em consequência, com a equipe da atenção primária. O que a gente quer é não pensar num atendimento do usuário, mas somente no atendimento da ambulância. A gente quer pensar no cidadão como um todo. E ninguém tem um infarto de um dia para o outro. Ninguém tem um derrame ou faz um AVC de um dia para o outro. É uma consequência, né, de medidas não favoráveis à saúde do indivíduo. E aí, quando a gente começa a pensar numa rede que se comunica, não só na urgência e emergência, mas também a rede de urgência e emergência, criando parcerias com a atenção primária e secundária, a gente está pensando em cercar o cidadão para que ele receba o melhor atendimento em qualquer nível de atenção. O acolhimento dele faz muita diferença. Então, às vezes, ele vai bater a porta lá do HPS, vai bater a porta do posto de saúde. A forma como a gente o atende, a forma como a gente já recebe essa pessoa, já é mais de 50% do problema dele resolvido. Muitas vezes o protocolo de um infarto se dá pelo simples olhar à pessoa, porque a gente não está tratando uma doença, a gente está tratando um ser humano que naquele momento está com infarto, está com uma unha doendo, está com um problema de dermatite, não importa o seu problema de saúde. Então, esse treinamento para os profissionais, ele vem muito nesse sentido. Alessandro, esse discurso seu é lindo. Como é que isso chega no balcão? Com treinamento. No balcão. Quer dizer, no porque balcão, a primeira vez que eu chego, vamos supor, lá com plano de saúde, estou com coisa, estou com uma pessoa doente, pus no meu carro, cheguei lá e falei coisa, mas a pessoa está olhando lá assim, o protocolo. Aí, como é que isso faz? Porque o desespero da gente que está do outro lado do balcão é enorme. Às vezes, para o profissional, não, isso aí resolve, dá uma Novalgina e resolve. Você está entendendo? Sim. Mas a gente não sabe o que está acontecendo. A gente... E isso que você está falando é uma coisa assim, magnífica, que é começar com o acolhimento da pessoa. Mas, na verdade, esse magnífico está se... A sua pergunta, eu acho que talvez eu consiga responder, porque as pessoas estão... muitas pessoas estão esquecendo do juramento que fez. Né? Isso está na nossa formação que vem desde a nossa família, né? Do pai, da mãe, vem do nosso juramento quando a gente estica o braço direito para poder ganhar o diploma, a gente não estica o braço só para tirar uma foto, a gente jura para cumprir o que a gente aprendeu na faculdade, os nossos cursos. E como às vezes o próprio serviço ele é muito duro, trabalhar com urgência e emergência é uma coisa que às vezes algumas pessoas criam uma proteção para não se envolver no sofrimento alheio. E o que a gente está querendo fazer é que esse diálogo comece a existir com a pessoa do balcão, com o maqueiro, com o porteiro, com o médico, com o fisioterapeuta, com o cara da ambulância. Eu preciso conhecer todos os serviços para entender a dinâmica do serviço, para oferecer para o usuário o melhor acolhimento. O melhor acolhimento não é que eu sozinho dou conta, é o que toda a equipe pode prestar para ele. Isso sim é um bom acolhimento, com a melhor maneira, da forma mais rápida, com custo menor. A gente tem que pensar também que a saúde é uma empresa, e se a gente não pensar em atender esse indivíduo da melhor maneira, da forma mais rápida e da forma mais segura, não há ambulância de SAMU que dê conta, não há hospital que dê conta, não há equipe de posto de saúde que dê conta. Então, se a gente trabalha isolado, eu estou perdendo dinheiro. Se a gente trabalha numa rede onde as pessoas passam a se dialogar, onde os protocolos passam a ser treinados e dentro dos protocolos tem a forma de fazer o melhor acolhimento, porque a menina da recepção ela já inicia o atendimento. Então a gente quer fazer essa dinâmica de diálogo, obviamente com protocolo. Uhum. Né?
Eu acho que eu entendo você, porque quando você chega naquele balcão ali e não é bem atendido, ali é que começa a confusão. Exatamente. Ali é que começa. E tem que pensar nesse atendimento de todas as áreas mesmo, porque não é só o médico, o enfermeiro que está em contato com o paciente. É uma equipe. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje e daqui a pouco a gente já volta com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Denis, já folhei aqui a nossa revistinha, né? Eu achei várias coisas muito interessantes. Uma delas é o prazer, o orgulho que os profissionais têm de fazer parte do SAMU. E a outra, no final da história, a professora pergunta quem quer fazer parte do SAMU e todo mundo da sala levanta a mão. Só que é preciso mais do que vontade, né? Tem que estudar muito e tá chegando uma oportunidade dessas aí. Sim. O SAMU sempre primando aí, né, pela transparência, né, pela legalidade. Nós abrimos agora um concurso público, né, para 499 vagas em toda a macro-região sudeste. Né? Para quais profissionais? Nós temos aí, né, nível médio, técnico, superior, né, e com pós-graduação. Condutor, socorrista, técnico, enfermeiro, médico, auxiliar administrativo, assistente administrativo, analista, né? Então, todos aqueles que tiverem interesse em participar, e para a gente sempre é um orgulho muito grande, e no gibizinho fala isso, né, desse trabalho todo, e as pessoas falam, eu quero trabalhar no SAMU, né? É um serviço muito gratificante, né? Eu falo que a gente poder trabalhar, que é uma dádiva de Deus, receber, ainda salvar vidas, né, é muito gratificante. Quando você mexe com salvar vidas, depois você começa a precisar de apoio. Não, o psicólogo ali é importante, né, no trato com vocês, né? Sim. Porque você só lida com situação de extremo. E nós temos, Neuza, relatos de profissionais realmente que abala, são seres humanos, com certeza, né? Com certeza. Que quando depara com uma criança aí, às vezes de 1 ano, 2 anos, de forma realmente assim, a ser um trauma também para eles, né? Então a gente oferece um serviço de psicologia para esses profissionais, para poder também, né, trabalhar o psicólogo desses profissionais, né? E só relembrando, Nilson, eu falo assim, eu tenho gêmeas, né, 2 menininhas, e uma das minhas filhas, ela teve uma convulsão febril, estava conversando com o Zé Luiz, e os transeuntes eles ligaram o 192 e acionou o SAMU. Né? A minha menina foi atendida com 8 minutos, foi para o hospital, e eu cheguei lá, disse, olha, o que você está fazendo aqui? Falei, vocês atenderam a minha filha. A gente não sabia. E realmente não tem que saber, né? Ao ligar 192, né? Você mas tem o que senhor saber. Teste, né? De senhor qualidade. Teste. E aí, realmente, assim, eu não sabia que era só você não sabia, mas agora eu vou começar, né? E eu todo mundo com emprego garantido. Sei lá quantos filhos esse cara tem, vão atender todo mundo bem. A semana da enfermagem. Olha só, a gente está falando do profissional aí que você do apoio psicológico que precisa. Imagino que enfermeiro também, né? Está ali sobre situação de estresse sempre. No dia 12 de maio foi comemorado o Dia do Enfermeiro e a comemoração estendeu até a semana passada. Sim. E a gente está repercutindo aqui. A gente gostaria de parabenizar também, agradecer pelo trabalho de vocês. Você poderia falar um pouco, resumidamente, do que foi a semana de enfermagem? Sim, quais foram as atividades? A semana não está aqui presente, mas a RT, responsável técnica da Regional Leste, a Angélica, fez uma parceria absurda com o NEP. Nós unimos Regional Leste, o Serviço de Transporte Interhospitalar, o PAI, Pronto Atendimento Infantil, o HPS, num grupo de trabalho para fazer uma homenagem aos nossos profissionais de enfermagem, e fizemos quarta, quinta e sexta no Hotel Reitz a semana de enfermagem, onde nós trouxemos vários palestrantes, né, com temas diversos para trazer novidades, né, ter um momento de discussão, de debate, de aprimoramento da ciência da enfermagem, porque somos, né, os profissionais que 24 horas estamos do lado do doente. A gente sabe quando começou a febre, a gente sabe se a pessoa alimentou, se não alimentou, nós fazemos exame físico, nós detectamos as emergências. Rapidamente, da importância do profissional da enfermagem, estatisticamente, 66% a 78% das paradas cardíacas, 6 a 8 horas antes, elas avisam que vão acontecer. Então, se o profissional da enfermagem está bem qualificado, ele consegue detectar os sinais e sintomas da parada cardíaca que virá
e a gente consegue fazer intervenções junto com a equipe médica para evitar essa parada cardíaca. Então, esse profissional é o profissional que tem que estar bem qualificado, ele tem que gostar do que está fazendo, ele tem que ver resultado. E o nosso foco é realmente o cuidar do doente, né? O cuidar da pessoa. Só uma pergunta, a questão da formação. A gente está vendo que nós temos uma opção de faculdades, uma opção de escolas, principalmente de técnico de enfermagem. Como é que isso aí está dando suporte? A formação do profissional, ela tem o MEC, né, ele tem uma grade curricular que tem que ser padronizada, e dentro dessa grade, com esses eventos, a gente tenta enriquecer, porque só a faculdade não dá conta. Então a gente procura trazer esses treinamentos, os protocolos, para melhorar e dar mais segurança para o profissional. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Não vou considerar que a gente falou aqui sobre enfermagem, vou chamar vocês de novo, okay, tá? Para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante, esse profissional, né? Sim, esse trabalho. Eu gostaria muito de agradecer também a sua participação aqui, parabenizar pelo trabalho de vocês que é tão importante para a nossa população. Debatedores, nos vemos semana que vem? Com certeza. Ótimo. Se vier o SAMU e a interna, cabeça aqui, pode contar com a gente. Você se interna agora, né? Não, hoje esse tema eu vou deixar só aqui. Você liga 192, hein? Só lembrando, eu gostaria também de agradecer a participação de você aí de casa que acompanhou o nosso programa. A gente tem a reprise da mesa de debate de hoje às 6 horas da tarde e amanhã a gente volta ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora com mais uma mesa de debates ao vivo para você aí de casa. Muito obrigado pela companhia, viu? Qualquer necessidade, dúvida, liga 192 se precisar, certo? A gente se vê amanhã. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde.